Isso realmente aconteceu no São Paulo. Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, vamos falar dessa situação do Jean-Pierre no São Paulo, né? Esse jogo importantíssimo que o São Paulo também vai enfrentar contra o Avaí. Vou dar a provável escalação aqui também. Atualizações, né, na situação do Igor Gomes, coisas assim impressionantes, né, que a gente vê assim, mas vamos falar disso também. E vamos falar também da reeleição aí, né, a aprovada mudança no estatuto. Vamos trocar uma palavrinha sobre isso. Mas antes da gente começar, se inscreva no canal, ative o sino, vão deixando like, vocês sabem, isso é muito importante. Por isso que eu peço, compartilhem com quem vocês querem compartilhar esse vídeo aqui. E galera, assim que a gente chegar na marca de 50 mil inscritos, eu vou sortear 2 camisas oficiais do São Paulo. Então se vocês quiserem participar do sorteio, se inscreva aí no canal. Basta se inscrever no canal que você já estará participando do sorteio, mas comentem o que vocês acham, participem aqui do canal, participem cada vez mais, que junte-se a família, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E galera, obrigado de coração mesmo, a galera que tá chegando aí agora, a galera que já é inscrita desde o começo aqui, eu gosto de começar os vídeos assim, obrigado de coração mesmo, sem vocês aqui nada disso aconteceria. Bom, gente, situação esquisitaça com o Igor Gomes no São Paulo, né? Nós não sabemos como é que vai ficar o futuro do jogador no São Paulo. Tivemos uma informação de que o Igor Gomes tinha interesse do Porto, né? O time gigante de Portugal, talvez o maior time de Portugal. E aí ficamos felizes, né? Bom, o Porto tem interesse, o Porto vai comprar. Porque aquelas histórias com o Botafogo, acho que não vai dar em nada, né? Aquilo ali, esquisito. Aí tivemos a informação de que o Porto queria o Igor Gomes, falamos, beleza, né? O Porto quer o Igor Gomes. Aí ficamos felizes, né? O Porto quer um time muito rico, um time muito grande. Aí nós temos a outra informação agora de que não tem nada disso. O Igor Gomes pode renovar com o São Paulo até 2026. Parece que tem uma renovação. O São Paulo está preparando a tal renovação com o Igor Gomes. São Paulo tinha tentado essa renovação um tempo atrás. Aparentemente o Igor Gomes estava pedindo muito, né? Salário astronômico, renovação. Ele queria aumentar o salário, né? E aí esse tipo, mano, não renova. O cara já não quer. O cara já não tá jogando nada. Tem todo um problema com a torcida. Agora o São Paulo prepara uma renovação. Então eu acho. Nossa, gente, eu acho muito esquisito. Pra mim, comentem o que vocês acham. Pra mim, o Igor Gomes já deveria ter encerrado o ciclo dele no São Paulo. Acho que deu o que tinha que dar. Dependente, né? Nós vimos que tem um contexto muito grande, né? Acho que uma parcela muito pequena da torcida que gosta, a maioria não gosta. Independente de qualquer coisa, se eu acho que o Reinaldo já se encerrou com o São Paulo, o ciclo dele, vocês imaginem o Igor Gomes. O Reinaldo tá há muito tempo no São Paulo, mas pra mim já deu. Dependente dele ter um bom cruzamento, uma certa habilidade ali com o pé, bater pênalti bem, eu acho que o Reinaldo ele rende menos do que mais no final do ano, no final da temporada. Mas o Igor Gomes, eu não queria que ele continuasse, eu acho que já deu. É um jogador que não virou aquilo que a gente esperava. Nós temos que, infelizmente, assumir isso. E agora eu queria que ele tivesse sido vendido, mas tem essa diferença de informações. Aparentemente tinha várias propostas, várias não, né? Mas algumas propostas de outros clubes. Mas agora pode ser que ele renove com o São Paulo. Situação muito esquisita. Comentem o que vocês acham, se vocês queriam a permanência do Igor Gomes no São Paulo ou não. Isso é muito importante. Galera, foi aprovado, né, a mudança do estatuto no São Paulo. Os sócios aprovaram lá, né? Assunto que dá muita polêmica, que dá muito debate. Agora, a partir disso, o presidente Júlio Casares pode se reeleger pelo São Paulo. A mudança estatutária ali, uma das coisas é prever que o presidente pode se reeleger, e dentre outras coisas, um assunto que dá muito debate, um assunto que dá muita polêmica, um assunto que enfurece grande parte da torcida, né? Independente de qualquer coisa, eu sou um cara que, independente do que eu acho ou não, eu simplesmente não suporto, sabe? Esse tipo de politicagem. São Paulo, pra mim, hoje ele prioriza prioriza em alguns momentos muito mais a política, né, do clube do que o futebol. Isso me dá nojo. Independente de opinião e tal, isso me dá nojo. Pra mim, o time deveria sempre priorizar futebol. Deveria estar sempre atrás de jogadores, deveria estar sempre brigando por título, deveria estar sempre enchendo o saco da CBF, da Conmebol, fazendo qualquer coisa, só olhando o futebol. Então isso simplesmente me dá nojo.
essa situação no São Paulo. Me dá nojo, nojo. A gente vê lá no Flamengo, tudo bem que o São Paulo hoje não tem o dinheiro do Flamengo, que é muito maior, mas não tem o dinheiro do Flamengo. Você vê o Flamengo o tempo inteiro enchendo o saco pra jogador. O tempo inteiro. Queriam trazer Oscar, trouxeram Vidal, um monte, Everton, Cebolinha, e os caras não param de encher o saco. Qualquer boa oportunidade, os caras estão lá enchendo o saco, vendo, sondando, e não admitem nenhum erro de arbitragem, não admite que ninguém tira eles de otário, e no nosso time é diferente. O nosso time parece que outras coisas vêm antes do futebol. Isso eu não vou aceitar nunca, isso eu não vou aceitar jamais. Mas comentem o que vocês acham dessa situação, que isso aí é um assunto muito polêmico também, dá bastante debate e é mais do mesmo, né? Nós já imaginávamos que isso poderia acontecer e já é muito esperado que o Casares se reeleja até 2026. Isso não está oficial ainda, mas muito provável que isso aconteça, né? Que o Casares consiga a reeleição de presidente de São Paulo até 2026. Eu falei 2006? 2026, né? Claro, né? É muito provável que isso aconteça. Acho que já tá quase sacramentado, né? Mas comentem o que vocês acham sobre isso. Eu simplesmente não suporto o time às vésperas de uma final importante, né? O torneio não é do tamanho do São Paulo, mas pela situação que nós nos encontramos, pelo contexto geral das coisas, essa Sul-Americana ficou muito importante para nós. Eu acho que o clima, eu acho que os interesses do São Paulo, da gestão nesse momento deveriam ser outros, mas isso é opinião minha. Comentem o que vocês acham sobre isso. Bom, galera, nós vamos enfrentar o Avaí, né, do Jean-Pierre. Eu quero falar sobre isso, né, essa situação do Jean-Pierre, que o São Paulo estava bastante atrás e ele acabou sendo emprestado do Grêmio para o Avaí. Quero explicar em relação a isso e uma crítica, né, as coisas que infelizmente acontecem no São Paulo. São Paulo vai fazer o jogo de despedida, né? Despedida antes da final da Sul-Americana no Morumbi contra o Avaí às 8 horas. Um jogo muito importante. E muito importante não, né? Mas um jogo que obrigação total de ganhar. É o Avaí em casa. Já não conseguiu ganhar no primeiro turno. Uma coisa ridícula lá. Mesmo que seja lá, é o Avaí. Teria que ter ganho. Não importa o momento do time, não importa o técnico. A folha salarial do São Paulo é muito maior. Pra mim isso não tem nem desculpa. E agora nós vamos enfrentar o Avaí no Morumbi. Pra mim, tem que garantir esses 3 pontos. Que diz muita coisa. É a moral do time pra final. Tem uma provável aqui, vou passar a provável pra vocês. Acho que vocês até viram aí. Mas é a moral do time pra final. São 3 pontos importantes no Brasileiro. Não acredito que briga rebaixamento, mas acho que o São Paulo pode terminar no Brasileiro muito melhor do que tá. Pra mim, e não tô falando isso de emocionado ou torcedor iludido. Pra mim é fácil sim você pegar umas 4 ou 5 vitórias nessa reta final do Brasileiro e terminar muito melhor do que nós imaginávamos. Acredito que a Libertadores venha pela Copa Sul-Americana, mas acho que o São Paulo pode terminar bem alto lá no Brasileiro. Entre os 8 primeiros, os 7, acredito sim, porque tá fácil. Tá fácil. Pra mim é injustificável não terminar assim. Mas vamos ver, né? Gente, a provável escalação é muito provável que o São Paulo vai time titular. Acho bom, acho interessante o São Paulo e time titular. Aí a gente entra naquela discussão, né? O Rogério, ele quer. Aparentemente o Rogério quer colocar os jogadores para não deixar tanto tempo sem jogar. Ele quer jogar com o time titular para dar ritmo, né? A gente imagina o ritmo pro mesmo time pra final da Sul-Americana. Eu acho bom e cai naquela coisa, né? O Rogério ele sempre deu desculpa de que era muito jogo, que a agenda é muito ruim. A gente sabe que tem um pouco disso, mas a chance que ele tem de poupar todo mundo pra final, ele vai colocar porque ele não quer um espaço muito grande do time titular dele sem jogar. Então a gente cai num problema, né? Agora ele quer entrosamento, agora ficou válido o entrosamento. Eu sei que o São Paulo teve uma semana de descanso e vai ter outra, mas é arriscado. Imagine se Deus me livre se machuca um Caleri nesse jogo contra o Avaí. Então é complicado, né? A gente escuta algumas coisas que pra mim são discursos de quando convém. Mas enfim, vamos torcer muito. São Paulo pra mim ganha do Avaí, ganha do Del Valle. E o time basicamente, acho que vocês sabem, é esse 4-4-2 que ele mudou contra o Atlético Goianiense e deu certo. Felipe Alves no gol,
Diego Costa e Léo, Igor Vinícius e Reinaldo nas laterais, Pablo Maia, Nestor, Alisson e Patrick, Luciano e Caleri. Esse é o time que aparentemente o Rogério vai força total contra o Avaí e provavelmente vai jogar contra o Del Valle. Comentem o que vocês acham sobre essa escalação. E galera, curiosamente nós vamos pegar o Avaí, que tá lá, curiosamente, o Jean-Pierre, que foi um jogador que na janela de transferência passada, em várias janelas de transferência, o São Paulo mostrou interesse e não conseguiu trazer o Jean-Pierre. Jean-Pierre tem contrato com o Grêmio até 2023 e foi emprestado pro Avaí. Jean-Pierre tem 24 anos e teria interesse de um time de Portugal. Ele tá tipo o Igor Gomes. Você escuta um time ou outro, não sabe se é verdade, se tem interesse ou não e tal, não sabe se vai sair e o jogador não acontece. É coisa que me deixa muito enfurecido, porque eu não tô falando que o Jean-Pierre é a salvação, não, que ele é o Messi e tal. Só que o Marcos Guilherme e o Felipe Alves, nós não nos incomodou tanto esses caras virem pro São Paulo. A gente sabe que eles não são bons. O Marcos Guilherme é péssimo. O Felipe Alves ainda tem até uma chancezinha de dar certo. Mas o Marcos Guilherme é péssimo. Só que nós não nos incomodamos tanto com a chegada desses caras no São Paulo, porque foi muito barato. Quanto poderia ter custado um empréstimo do Jean-Pierre para testar ele no São Paulo? Porque a conversa que tinha naquela época era que ele era caríssimo. Era impossível dele chegar no São Paulo porque era muito novo e muito caro. Nós vimos o Jean-Pierre com essa historinha de que era muito caro. Benítez, que o São Paulo... O Benítez que saiu porque nós vimos que tinha coisa nos bastidores. Mas falaram também que uma possível renovação seria muito caro, o que não foi verdade. E o Soteldo era absurdamente caro. E terminou no Santos. E aí nós compramos o Galopo por mais ou menos 31, 32 milhões de reais. O Galopo por 32 milhões de reais. Então é uma coisa que me enfurece. Não é porque eu acho que o Jean-Pierre fosse a salvação. Só que não valeria o teste de um cara igual o Jean-Pierre, porque ele é um cara que tem características diferentes dos jogadores que estão hoje no São Paulo. Comentem aí o que vocês acham. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative o sino. Vão deixando like. Obrigado e até a próxima.